Aqui é o deputado estadual Capitão Paulo Teixeira. Estamos dando início ao expediente final. Passo agora a palavra ao nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, como disse na abertura dos trabalhos, hoje entrei com um pedido de desfiliação ao PSDB do Estado do Rio de Janeiro. E queria aqui, de forma resumida, contextualizar a forma, porque é, para mim, um evento muito importante, visto que fiquei no PSDB durante 27 longos anos. Fui no PSDB desde militante até presidente diretório municipal, presidente diretório regional, candidato a vereador, onde fiquei na primeira suplência. Sucedi na suplência a deputada Lucinha, que era vereadora, fui vice-governador do Estado e sou deputado estadual no meu 5º mandato. São muitos e muitos anos. Mas o PSDB deixou de ser, depois da última eleição, um partido social-democrata. Diga-se de passagem que ele já vinha, como dizia o nosso querido Leonel Brizola, costeando o alambrado. E com a assunção do governador de São Paulo, que nas eleições de governador apoiou o Bolsonaro e não o candidato do PSDB, que foi muito mal posicionado, e era seu colega de São Paulo, o Geraldo Alckmin, aliás, que foi quem inventou o Dória e o elegeu prefeito de São Paulo, numa aliança de 17 partidos políticos, e o Dória levou o PSDB de todas as formas para o campo direitista conservador, numa aliança com Bolsonaro. Elegeu para presidir o partido alguém que reza na sua cartilha, que era o ex-deputado federal, que foi ministro de Temer, Bruno Araújo. E aqui no Rio de Janeiro, diga-se de passagem, e eu não fazia parte deste diretório, mas que tinha sido democraticamente eleito, tanto o municipal, deputada Lucinha, quanto o estadual, ele interveio em ambos os diretórios, dissolveu ambos os diretórios e nomeou como interventor o senhor Paulo Marinho, primeiro suplente de senador de Flávio Bolsonaro. Olha, os fatos por si demonstraram para onde foi o partido. Bom, direito deles fazerem isso. Agora, não é direito meu acatar. Então, no dia 4/9/19, já passou um ano, entrei com uma representação no Tribunal Regional Eleitoral de justificação de desfiliação sem perda de mandato pelos motivos que ali expus, que o partido mudou, mas quem mudou não fui eu. Eu continuei a defender o ideário social-democrático e a minha prática política assim o demonstra, não é só gogó. E que o partido foi para caminhos diversos da sua fundação. Eu queria lembrar que a social-democracia teve seu ponto forte de criação, deputada Lucinha, na Alemanha, exatamente de uma dissidência de marxistas, porque tem muitos companheiros que se acham de esquerda, que acham que a social-democracia vem do campo conservador, e não vem.
A origem vem de dissidências marxistas. Bom, mas aqui não cabe. Então, entrei em 4/9/19 com essa representação. E esta representação teve parecer favorável do Ministério Público Eleitoral, né, perante ao TRE. E, além disso, quando julgada pela Corte do TRE, a minha proposta de justificação de desfiliação foi vencedora por 6 votos a 0, inclusive com a sustentação do Ministério Público Eleitoral. O partido, PSDB, achando que eu tinha algum sonho de ser candidato a prefeito, recorreu ao TSE. E o recurso chegou lá no mês de fevereiro, poucos dias antes de a Covid explodir aqui no nosso país. E o desembargador e o ministro relator encaminhou para o opinamento do Ministério Público Eleitoral ligado à Procuradoria-Geral da República. E lá ficou no Ministério Público muitos meses. E somente no início do mês 8, isto é, do mês de agosto, é o que o Ministério Público Eleitoral se manifestou ao meu favor. E aí o ministro relator ia dar o parecer lá no TSE. Eis que, em 31 de agosto de 2020, o ministro relator homologou um pedido de desistência recursal do PSDB do Rio de Janeiro. Então, o PSDB, depois de 1 ano, resolveu que não queria mais recorrer contra a minha decisão, porque verificou que iria perder também no TSE. E, finalmente, agora no dia 10 de setembro, foi publicado despacho do desembargador presidente do TRE, declarando, né, o processo finalizado e que valeria a meu favor o acórdão que eles já tinham decidido, por 6 votos a 0, que eu poderia me desfiliar do PSDB por justa causa, sem perda de mandato. E assim, na data de hoje, entrei com esta comunicação, mas queria ler aqui os 3 últimos parágrafos. Eu encerro a minha comunicação de desfiliação dizendo o seguinte: por derradeiro, continuo a defender, como sempre o fiz, o ideário social-democrata, a república e a democracia, do qual sou intransigente adepto. Tenho convicção de que, como cidadão, homem público, dirigente partidário e atualmente parlamentar, cumpri fielmente meus compromissos com esse ideário. Quero render minhas homenagens, entre tantos valorosos quadros do PSDB do Rio de Janeiro, que já se foram, as figuras saudosas do prefeito e governador Marcelo Alencar, companheiro e liderança de todas as horas, a quem tive a honra de secundar como vice-governador do Rio de Janeiro no período 95-98. E do ilustre e excelente orador e intelectual, senador Arthur da Távora. Em São Paulo, homenageio o inesquecível senador e governador Mário Covas. E, finalmente, a figura ilustre que ainda ilumina
o cenário político brasileiro do presidente Fernando Henrique Cardoso. Saio do PSDB com tristeza, mas meu inconformismo me levou a tal decisão. Não levo rancores nem mágoas. Continuo a nutrir esperança, respaldada em minhas crenças e na confiança inabalável que o nosso povo saberá, pela política e com democracia, alcançar o desenvolvimento econômico e social que sempre mereceu. Vivemos tempo de grandes desalentos, com a política partidária, com a economia e as políticas públicas ofertadas à população. E o registro ainda de milhares de óbitos em função da grave pandemia que nos assola. Rendo o meu pesar à população fluminense e brasileira por tantas perdas e sofrimento. Entretanto, há que se resistir, pois a luta continua e tempos melhores hão de vir. Dato na presente 24 de setembro, de 20 e acima. Muito obrigado pela atenção que os senhores pares me deram. Uma parte, deputado Luiz Paulo, dá para me dar uma parte? Perfeitamente. Primeiro, eu gostaria de dizer ao meu amigo deputado Luiz Paulo que a sua saída do PSDB se deu devido à intervenção que foi feita pelo Diretório Nacional e aqui no Rio de Janeiro, no Diretório Regional e no Diretório Municipal. Nós convivemos durante muitos anos no PSDB. Você começou já a trajetória da sua saída há mais tempo. E eu tenho certeza que no futuro próximo, deputado Luiz Paulo, nós estaremos juntos no Cidadania, que até o final do ano eu vou tomar as devidas providências em relação também da minha saída do PSDB. Mas só no final do ano, deputado Luiz Paulo, que agora nós temos ainda uma série de condicionantes, você sabe muito bem, então não poderei sair do PSDB nesse momento. Mas dizer que o nosso saudoso Marcelo Alencar, nosso saudoso Mário Covas, tenho certeza, lá em cima, de que tanto você fez para engrandecer o PSDB. E se o PSDB não morreu no Rio de Janeiro, Vossa Excelência foi uma das pessoas responsáveis por esse fato, e esse feito tão grandioso. O PSDB da social-democracia ter resistido como resistiu durante anos e anos aqui no Rio de Janeiro, e eu sempre ao seu lado. Um beijo. Beijo, obrigado, deputada Lucia. Passo agora a palavra ao nobre deputado